Não como a divina vontade pede a cada instante a vontade humana para lhe dizer: não me negaste nada e eu não posso te negar nada. Nossa, que lindo! Como forma o seu marzinho de amor, um mar divino. A criação, o doce encanto das manifestações do amor divino para com a criatura. Meu voo continua no querer divino, a cada instante pede a vontade humana para fazer nela alguns de seus presságios amorosos. Então sempre, o querer divino vai pedir da pessoa humana para ela fazer algum ato, algum ato amoroso, algum ato em direção do bem, seja em oração, seja em atos, do seu dever no dia a dia. Você vai continuar fazendo as coisas, uma conversa com alguém. São os atos mais simples, são coisas pequenas, principalmente coisas pequenas. E aí de vez em quando aparece alguma coisa grande, mas é raro. Como você vive na intenção constante, e você fica dando atos de amor constante no dia a dia, as coisas vão se resolvendo sozinhas, Você não precisa mais ser... É só no começo que acontece toda essa coisa de você ter que fazer algumas coisas muito fortes, para poder mudar, para que Deus saiba que você está com Ele, Os testes são mais no começo, porque Deus quer purificar toda a sua intenção, quer te mostrar como Ele trabalha com você. Então, no começo, Ele quer te apresentar o mundo da divina vontade, a vida na divina vontade. Ele quer te apresentar como é viver com Ele, Como é a ação dele na Terra. Você precisa acreditar nele, Viver com Ele como um Criador, como um Pai, Sentir a presença dele em todos os sentidos, Contar com Ele, contar com os anjos dele, contar com a presença de Maria, contar com, Jesus, contar com a palavra de Jesus, Usar tudo que Ele te deu, todos os elementos divinos que Ele te deu até hoje. A Eucaristia, o terço, o rosário, as orações. Ele quer que você saiba usar o jejum. Comigo foi assim, pelo menos. Eu acho que deve ser parecido com as outras pessoas. Porque as pessoas que eu consigo orientar para que elas passem nos testes na vida delas, elas começam a viver rapidinho o que eu estou vivendo hoje. Mas no primeiro momento elas tiveram que passar por alguns testes que não foram tão grandes como os meus. Eu tive testes muito grandes. E as meninas que caminham comigo, que estão andando, os testes delas estão ainda desenvolvendo. Algumas têm os testes. Mas acho que as duas pessoas, a pessoa que mais assim teve testes, que resolveu rápido, foi a Michelle. A Cíntia está ainda no meio de uns testes, mas ela também resolveu vários testes terríveis. Ela teve umas coisas bem terríveis no começo, que ela correspondeu. E ainda está tendo ainda. Ela ainda está tendo. Todo mundo tem seus testes, vai continuando os testes constantes, Deus não para de ficar investindo para poder trazer mais luz, precisa investir nas meninas, Precisa investir na gente. Então Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. Mas tudo tem atos. Elas veem que elas têm atos. Elas têm respostas que elas dão da vontade humana delas em presságios amorosos, em atitudes em direção a Deus de uma forma nova que elas nunca fizeram antes, que elas começaram a fazer depois que elas conheceram a divina vontade. E elas vêm, perguntam para mim, o que eu tenho que fazer? Eu falo. Aí tem algumas que ainda chegam, tem umas situações mais complexas de umas aos outros, porque tem umas pessoas que Deus permite umas situações bem complexas mesmo, Dependendo da pessoa. Cada um, Então tem umas situações bem complexas e a pessoa tem que passar naquele teste terrível que às vezes é uma coisa simples que Deus pede, mas para ela é uma coisa tão difícil de fazer. Nossa, parece que vai acabar o mundo se ela fizer. Ela morre de medo de fazer. Pensa em 1000 obstáculos. Eu não devo, mas aí eu não devo fazer, fica questionando se vai fazer aquilo ou não,
Então, é a vontade humana da pessoa que está no processo em que Deus está esperando um ato daquela pessoa, né? Mas Ele não quer que a pessoa fique andando para trás. Ele não quer. A pessoa sempre vai andar em direções para frente. Ela sempre vai andar para desenvolver a vida. Se ela empacar no teste, fica difícil. É aquilo que Jesus falou da Madalena, né? Não gosto da Madalena hoje, mas isso foi interessante, 239 lá. Ele falou assim, se ela não for com a gente para as cidades, Marta, ela vai ficar empacada. Ela tem que enfrentar o povo de frente. Ela tem que acabar com o respeito humano de uma vez por todas, né? Então ela morrendo ela chorando lá, não querendo ir. Então cada um tem o seu teste, né? Cada um tem o seu passo que tem que dar para poder andar direitinho com Deus, né? Não é fácil não. Nossa Senhora teve muitos testes, né? Se a gente for acompanhar a vida dela, teve muitos testes. Acho que um dos testes principais de Nossa Senhora foi o José aceitar ela, né? Ela confiar em Deus e falar para ele que ela tinha o voto, né, de virgindade, ponto. Aí ganhou, resolveu, né? Deus passou na frente. Aí depois o problema dela ficar grávida e não poder contar pro José. Nossa, esperar que Deus contasse. E ele vendo ela grávida, crescendo a barriga dela, e ela não podia contar. Eu acho que foi um teste dos piores testes que eu já vi a Nossa Senhora passar. Meu Deus do céu, que horror. Então sempre tem testes terríveis que a pessoa passa, né? Sempre tem testes terríveis. Da Luísa tem também, mas não tem tanto assim como Nossa Senhora tem. Os exemplos de Nossa Senhora é muito mais legal, assim. Da Luísa as conversas com ela, são os negócios da privação, né? É muito complexo. Da Luísa é mais delicado falar da Luísa, mas da Nossa Senhora é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, porque ela teve testes tão grandes quanto os nossos que a gente está tendo. Ela teve testes daqueles mesmo. Acho que ela precisava, né, ser um modelo muito grande para a Divina Vontade para a gente. Não é à toa que Jesus, logo depois que Jesus terminou com a Luísa, ele escolheu a Valtorta, né? Ele começou com a Valtorta. Então, a Luísa terminou em 1938. Isso aqui é 36, o aluno 36, 38. A Valtorta começou a escrever o livro dela em 1943. Então, tá vendo como uma coisa liga com a outra? Com certeza a vida de Nossa Senhora na Valtorta e, né, a vida de Jesus na Valtorta foi iluminar o conteúdo do livro do céu, porque tá tudo assim ligado, né, conectado. Então é muito interessante. Então, é sempre nosso amor que nos empurra com uma força irresistível para a criatura, que nos põe em atitude de pedir. Olha que interessante isso. É sempre nosso amor que nos empurra com uma força irresistível para a pessoa e nos põe em atitude de pedir, como se tivéssemos necessidade dela. Muito interessante. É o que eu falo. Eu não acabei de falar que Jesus ele precisa da sua vontade, que ele vai pedir que você faça alguma coisa e ele põe a mão embaixo para você fazer. Você tem que confiar, passar nos testes, confiar nele. Ora você vai falar, ora você não vai falar nada, igual a Nossa Senhora. A Nossa Senhora, ora ela tinha que falar, né, quando ela teve que falar com José do seu voto. Foi o capítulo que eu li hoje lá no todo o Evangelho de Valtorta que eu estou lançando agora, né, o novo canal nosso. Que é o que eu li na hora que ela falou com o voto. Então era a hora dela falar. O sumo sacerdote falou assim, você vai ter que falar. Não tenha medo. Aí ele ajudou, Jesus ajudou. Você viu que Jesus ajudou tudo. A Divina Vontade ajudou Nossa Senhora, né? Proporcionou que fosse um homem também, nazireu, né? Tudo certo. Você vê que como Deus põe a mão embaixo, ele ajuda tudo. Põe a mão embaixo. Você vai ter que falar, tá bom, mas eu tô com a mão embaixo. Pode ficar em paz, que a consequência vai ser boa. Porque eu tô com a mão embaixo. Se você não tem que falar nada, se Jesus fala, não, você vai ficar quieta, nessa hora você não fala nada. Eu que vou resolver as coisas sem você fazer nada. O seu ato é ficar quieta.
Tem hora que é ficar quieta. Tem situações que Jesus fala pra mim, você não vai falar nada. Nessa situação você fica quieta. Não é fácil não, gente. Fazer esse discernimento com Jesus é uma coisa incrível. A última situação que aconteceu foi aqui em casa. Foi semana do mês passado. Ai, Pai, misericórdia. Foi assim. A Cíntia estava aqui em casa, né? E o meu marido foi bocudo, falou pro pai dele que a Cíntia estava vindo pra cá. E só falou que eu estava recebendo a visita aqui em casa, em plena pandemia, em crise pandêmica, né? E meu marido bocudo falou, ele não tinha que ter falado nada, porque é uma coisa entre nós, né? E era um assunto delicado, o assunto do motivo da Cíntia ter vindo parar na minha casa. Então, foi bem delicada a situação. Aí, o meu sogro, olha só o que meu sogro fez. Olha que absurdo que o meu sogro fez. Eu não acreditei, até hoje ainda não acredito que meu sogro teve capacidade de fazer isso. Meu sogro foi falar com a minha mãe, ligou pra minha mãe, coisa que ele nunca faz. Ele ligou pra minha mãe, falou pra minha mãe, olha, a Aline é uma irresponsável, ela convidou uma amiga dela para vir na casa dela, que veio de longe, viajou e tal, e se o meu filho e os meus netos ficarem doentes, acontecer alguma coisa com eles, eu não vou perdoar a Aline nunca, ela me paga. Desse jeito, falou isso pra minha mãe. Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acreditam que meu sogro fez um negócio desse? A minha mãe vai e manda um áudio. Eu não ouvi o áudio dela. Porque na hora que eu vi que era isso, eu já não ouvi. Porque eu não deixo a minha vontade humana se manifestar. E eu não estava fazendo nada de errado. Nada errado. Aí eu fui falar com Jesus. Falei, que negócio é esse? No primeiro momento, eu fiquei magoada com meu esposo. Fui brigar com meu esposo. Falei, por que você falou com seu pai? Que negócio é esse? Que absurdo. E eu chorei muito naquele dia. Chorei muito mesmo, porque nossa, não precisava daquilo, não precisava daquela situação. Da minha mãe passar por aquilo, do meu sogro fazer aquilo, sendo que eu estava fazendo uma coisa boa, muito boa mesmo. Era uma necessidade muito importante, muito importante. Aí eu perguntei para Jesus, o que eu faço? Porque eu não estou em paz, eu preciso ficar em paz com essa situação. Aí meu marido viu chorando e pediu desculpa. E pediu muita desculpa porque ele não imaginava que o pai dele ia ligar para minha mãe e fazer isso. Então ele falou, Aline, eu nunca ia falar pro meu pai falar com a sua mãe. Você acredita em mim? Eu falei, acredito. Tá bom, mas eu chorava. Chorava porque é humano. Chorou pra desabafar. E eu fiquei triste, porque eu falei, nossa, a gente tá fazendo bem. Quando você tá fazendo bem pra alguém, olha a situação que vira, né? Mas aí tudo bem, aí chorei, desabafei com meu marido, né? Falei pra ele, nunca mais você faça isso, não conte mais as coisas que a gente fizer aqui pro seu pai não sabe lidar com isso, né? Eu vou perdoar, eu vou esquecer, eu vou tal. Mas aí eu tinha que resolver o problema. Eu tinha que resolver aquilo. Porque meu marido não sabia direito por que ela tinha vindo na minha casa. E ele brigou comigo por causa disso. Ele falou assim, você tem que explicar as coisas como acontecem. Eu falei, Alain, ela tá usando máscara. Ela veio de Uber, direto da casa da mulher pra cá. Então eu não achei que era necessário explicar o motivo pessoal dela, o motivo complexo dela tá vindo aqui. Aqui é minha casa também, não é só sua. Eu trabalho com você. Meu Deus, eu acho que a minha casa, se eu não puder receber alguém que tá precisando, se não puder dar abrigo pra uma pessoa que tá precisando num momento X. Meu Deus, que mundo é esse que a gente não pode fazer o bem pra alguém?
Mas você tem que explicar. Você tem que explicar para sua mãe, você tem que explicar para o meu pai, você tem que explicar para todo mundo. Porque, por que a sua amiga veio pra cá? Porque daí, se você explicar, vai tudo ficar resolvido. Aí tudo bem. Aí eu pedi pra Deus a divina vontade. Jesus, vem, me ajuda com a sua vontade, me ajuda, Senhor, na sua vontade, a fazer o que é certo. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que falar? Eu tenho que falar ou eu tenho que ficar quieta? Deixar quieto. Deixar quieto, não falar nada. Minha mãe lá, né, falando, nervosa, preocupada, né, com a situação e tal. O que eu faço? Aí eu peguei e fiz um áudio e mandei o áudio explicando direitinho o porquê que a minha amiga estava aqui em casa. Expliquei direitinho. Contei toda a verdade para minha mãe e mandei para o meu sogro também. E falei que era uma caridade que eu estava fazendo. Eles entenderam plenamente. O meu sogro ficou até com vergonha. Ficou com vergonha, porque ele viu que o motivo era um motivo importante, que era muito válido, que eu tinha praticamente salvado a minha amiga de uma situação muito delicada. Então ele ficou morrendo de vergonha pelo que ele fez, de ter ligado para minha mãe, incomodado a minha mãe ficou com vergonha, sem graça também, porque todo mundo viu que era uma coisa boa, muito boa que eu estava fazendo com uma pessoa. E resolveu. Jesus estava comigo na hora que eu falei, porque a autoridade de Deus estava na minha voz, falando, explicando tal. Mas tive que abrir para eles um assunto privado, que não precisava ninguém saber, mas eu tive que abrir. Mas por fim, ficou tudo em paz. Eu fiquei em paz, a divina vontade reinou. Porque aonde fica a paz, a divina vontade reina. E tudo deu certo, ficamos tudo bem. E foi ótimo, né? Toda essa estadia da minha amiga aqui comigo. Graças a Deus, foi uma bênção. Mas para vocês verem que tem que falar. Se você não falar, você imagina o sofrimento que ia ficar? Eu ia ficar magoado com meu sogro. E ainda tô um pouquinho assim, meio evitando ele, sabe? Tô quieta, não tô falando mais nada. Mas só que ele mandou um abraço pra mim, pra Cíntia, na hora que a Cíntia tava indo pro aeroporto. Então, pra mim, foi um sinal, né, de bandeira branca na situação, né? Graças a Deus. Mas eu não tô indo, tô evitando, né, pra não... Por um tempo, né? A convivência por um tempo, né? Meu marido não tá brigando também, porque ele também ficou sem graça com o pai dele, não gostou da atitude do pai dele, né? E aí tudo bem. Mas só que vocês viram que às vezes você tem que falar, mesmo que você ache que você vai prejudicar uma pessoa. Porque eu poderia ficar cheia de mimimi e falar, não, eu não vou contar, o assunto é muito delicado, eu não vou contar o assunto delicado da minha amiga, uma coisa particular minha e dela, mais dela do que meu, pro meu sogro, pra minha mãe. O que eles têm a ver com isso? Né? Eles não conhecem a Cíntia mesmo. Não vai fazer nada contra ela. Saber disso não vai atrapalhar ela. Vocês estão entendendo que na situação tem coisas que você tem que fazer, que você tem que parar com essas mimimi, blá blá blá, e pló pló pló, e pló plé plé, plé plé plé? Vocês, entendeu? Tá vendo como o ser humano ele deixa de ser feliz por causa de porcaria? Por causa de nada? Ai, eu não posso contar, eu não posso falar. Não, é uma coisa muito privada da pessoa, eu não posso falar, não posso. Ai. Pra que isso, gente? Aí eu peguei e expliquei pra Cíntia, Cíntia, aconteceu. Contei tudo pra Cíntia, contei tudo. Cíntia, aconteceu uma coisa chata, eu chorei por causa disso. Tal. Você precisa ver como eu fui com a Cíntia aqui em casa, muito, muito transparente com ela, como eu sempre fui. E ficamos super em paz, eu e ela, até o final. Até o último dia que ela ficou aqui em casa. Deu tudo certo. Voltou pra casa em paz. Feliz. A gente, né, curtiu o passeio aqui. Ela curtiu a minha casa. Pelo menos aqui na minha casa eu tenho certeza que ela se sentiu super bem. Porque não tinha nenhuma mimimi, nem blá blá blá, escondido, nenhuma uma situação escondida. Ela viu exatamente a minha vida como ela é, com todos os pormenores. Não tem nem nada para esconder. Que ela pode dar o testemunho dela, que como foi uma paz constante. Porque a paz, ela reina na verdade, reina naquilo que é
inconstância de bem, de paz, de felicidade. Não tem essa. Então, gente, é muito importante a gente viver assim. Se a gente começar a viver assim, o reino da divina vontade, Jesus falou assim, Aline do céu, se todo mundo entender o que você já entendeu, o reino da divina vontade chega hoje. Eu falei, Jesus, não fala isso comigo não, pelo amor de Deus, não fala, eu só vou morrer. Se eu falo essas coisas, eu morro. Coração, Jesus. Porque como que eu vou enfiar isso na cabeça dos outros? Eu tô fazendo a minha parte aqui, né? Tô aqui 3 horas falando sem parar. É o que eu posso fazer, tentando explicar detalhes, para poder as pessoas entenderem. Que a gente não pode ter medo de nada, que a gente tem que andar com Deus, que Ele tá com a mão embaixo em tudo que você vai fazer. Que a gente tem que parar com mimimi, blá blá blá, e tanta coisa que a gente fica, eu não vou falar com o meu chefe, porque ele vai pensar mal de mim, eu posso me prejudicar no serviço, que não sei o quê. Não vou falar com o porque o meu amigo, que ele tá fazendo uma coisa errada. O meu irmão, por exemplo, meu irmão tá sofrendo no serviço porque tem um rapaz que não faz merda nenhuma lá no serviço lá. E ele tá tendo que fazer o serviço por ele e pelo rapaz. E aí ele não conta, porque não pode, esse negócio de não contar. Eu não sou, como que é eles falam lá? Eu não sou X9, eu não sou X9, eu não sou X... Ai, Jesus, misericórdia. Ai, meu pai do céu, a pessoa fica sofrendo por causa de idiotice, por causa de respeito humano, 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 por causa de respeito humano. Pra que respeito humano, meu Deus do céu? Aí as meninas vêm falar comigo, né? Todo mundo vem falar comigo. Eu tô passando um negócio no meu serviço. E não sei o quê. O que eu faço? Aí, pra essa que pergunta, eu falo. Você vai no seu chefe, vai sentar na frente do seu chefe, vai contar tudo que tá acontecendo no seu serviço. Mas eu não posso contar tudo. Então, você vai ficar com problema até morrer. Aguenta firme aí. Pede conta. Fazer o quê? Porque a pessoa não tem Deus. Se a pessoa tem Deus, ela faz tudo o que tem que fazer. Aí eu explico pra pessoa. Primeiro você reza. Primeiro você vai contar o problema pra Deus. Senhor, eu tô com um problema sério lá no meu serviço. Aquela menina lá tá difícil. Me ajuda, por favor. Jesus, misericórdia. O que eu faço? Eu vou ter que falar com o meu chefe. É o único jeito de resolver esse problema. É esse o jeito? Ou eu falo com ela? Se eu falar com ela primeiro, aí você vai falar com ela primeiro. Jesus vai te dar as dicas. Você conversa com Jesus, ele vai te dar a dica. Eu vou conversar com ela primeiro. Tá bom. Aí se ela não me ouvir, aí rapidinho eu tenho motivo pra falar com o meu chefe. É muito mais rápido ainda, porque ela vai ver que eu tentei. E ela vai ver que eu tentei, ela não ouviu, então é mais fácil eu resolver depois. E eu falo pro pessoal, grava a conversa sempre. Pega o seu celularzinho, aproveita que tem celular, grava. Grava a conversa que você vai ter com tal pessoa, grava tudo. Grava. Aí você vai levar pro seu chefe, tá aqui, ó. Eu tive uma conversa com ela, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Manda pelo seu chefe, manda em áudio pro seu chefe, na hora que ele nem tiver. Fala assim, ó, preciso que você veja esse áudio aqui. Eu tô com esse problema aqui, ó. Vê aqui pra mim, pelo amor de Deus, como que eu resolvo? Nossa, é tão rápido pra resolver as coisas.